TV Câmara, Campinas. Fique agora com a transmissão ao vivo da primeira parte da sessão destinada à Mostra SUS. O vereador Pedro Tourinho continua com a programação e hoje traz representantes do programa Consultório na Rua. Nos assiste na TV Câmara. Eu sou o vereador Pedro Tourinho e hoje aqui a gente realiza uma primeira parte da sessão. Daqui a pouquinho, às 18 horas, a gente começa com o primeiro expediente da sessão ordinária da Câmara. Como a gente tem feito em alguns momentos, a gente busca, nessa primeira parte, tem buscado trazer experiências que sejam experiências bem-sucedidas, experiências que fazem a gente acreditar e defender o Sistema Único de Saúde. A gente sabe o tanto que o Sistema Único de Saúde é atacado nas mais diversas frentes. Aqui em Campinas, particularmente, a gente tem vivido isso de forma muito contundente, e a gente entende que um caminho para resistir e para afirmar a ideia da saúde como um direito social que deve ser provido para todas as pessoas, independente de raça, credo, cor ou qualquer outra discriminação, a gente acha que mostrar o quanto o SUS faz, o quanto o SUS dá certo, é um caminho bastante importante e eficaz para fazer essa defesa. Hoje, a gente vai apresentar aqui o Consultório na Rua. O Consultório na Rua é uma política nacional que foi implementada aqui em Campinas em 2012, correto? 2012, desde 2012 vem funcionando, num convênio com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira, e que presta cuidados em saúde para a população em situação de rua de Campinas. A gente tem recebido diversos relatos de grande sucesso dessa experiência, e por isso a gente convidou aqui hoje, então, a Alcione Januzzi, que a gente convidou o Consultório na Rua para vir aqui se apresentar, e o consultório nos indicou para vir aqui se apresentar a Alcione Januzzi, que está aqui à minha direita. Eu queria agradecer, ela é coordenadora do Consultório na Rua, e a Raquel Soeiro, que é médica do Consultório na Rua também, que está aqui à minha esquerda. As duas vão, então, apresentar para a gente um pouquinho do que o consultório faz, mostrar como tem sido a experiência do dia a dia desse serviço que tem deixado a gente muito orgulhoso aqui no SUS Campinas. Então, eu queria passar a palavra para que a gente possa dar sequência. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. É muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho, para que todos conheçam, né, realmente o que é esse equipamento e o que a gente tem feito durante esses quase 3 anos de atuação. Eu vou pedir... Raquel, você vai passando? O Tiago vai passar. Tiago, sobe lá. Só para passar a nossa apresentação. Então, aí, o Consultório na Rua, ele é um equipamento do SUS, né? A gestão dele é feita pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, junto com o Ministério da Saúde, a Prefeitura Municipal de Campinas, dentro da Secretaria de Saúde. Tá? Então, o Consultório na Rua é um equipamento de saúde que oferece ações de promoção, prevenção e cuidado no território, ou seja, na própria rua, para usuários em situação de vulnerabilidade, principalmente pelo consumo abusivo de álcool e outras drogas. Pode passar. Aí está um dos nossos campos. Essa é a linha de trem do Eudóxia. Então, aí já mostra uma das grandes características do consultório, que é levar a saúde até onde o povo está, ou seja, no seu próprio território, seja na rua, seja na linha do trem, seja onde o usuário estiver. Então, a gente prioriza o acesso ao tratamento de qualidade no local, na perspectiva da integralidade do trabalho em rede, construindo parcerias com outros dispositivos do município, sempre fomentando um trabalho de abrangência intersetorial. O consultório na rua, é importante a gente ressaltar que ele não existe se ele não tiver um trabalho em rede. Tá? Pode passar. Aí está, nós estamos numa praça, aí é o Lago do Pará. Nós ofertamos também oficinas, aí está uma oficina feita pela TO, com as pessoas em situação de rua. São oficinas de prevenção, são oficinas de cuidado. Como a equipe hoje ela está constituída, é importante dizer que nós estamos praticamente com 2 equipes de consultório na rua,
né, no município. Campinas tem a necessidade de aproximadamente, tem o direito a ter mais ou menos 4 ou 5 consultórios na rua. Então, a equipe é composta por um gerente, coordenador, que sou eu, médicos, temos 2 médicos de família, 2 médicos sanitaristas e uma psiquiatra, enfermeiro, técnicos de enfermagem, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, redutores de danos, motoristas e residentes da residência multiprofissional de saúde mental da Unicamp. Aí, mais uma oficina de música. Ela está sendo conduzida pelo Tiago. O Tiago é um redutor de danos. Essa é uma oficina que faz bastante sucesso na rua. Então, o consultório inicia suas atividades em julho de 2012 com a contratação da equipe e a construção de rede, e vai para a rua em setembro de 2012. O nosso funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, mas isso não é real, porque sempre existe intercorrências, né? Consultório, tudo que a gente planeja não dá certo, acho que isso é importante. A rua mostra o nosso horário, como, por exemplo, ontem saímos da Unicamp às 9h30. Tá? Atualmente, o consultório atende, em média, 500 usuários mês. É importante dizer que não são 500 usuários diferentes, são 500 pessoas que acessam por mês o consultório, com uma média de atendimento de 2.000 atendimentos. Aí está também uma outra oficina. Essa oficina é feita embaixo da Senador Saraiva. Isso foi um momento muito interessante, onde tivemos a visita do padre Haroldo, né? Ele quis ir conhecer o que era o consultório na rua, como é que realizávamos esse trabalho. Eu acho que a rede é isso também, é conhecer os pares com filosofias diferentes, né, para que a gente possa agregar e construir junto. Aí é uma campanha de vacinação. Nós fazemos... por favor. Nós fazemos todo ano a vacinação da gripe. Aproveitamos para fazer também toda a vacina dupla, a vacina de hepatite, e essas pessoas não tinham acesso a essa medicação, a essa vacina. Essa semana passada, por exemplo, vacinamos 200 pessoas. A nossa área de atuação, ele atua, então, prioritariamente na região central e também em áreas com a presença de gestante e usuários portadores de tuberculose ou demandas de outros parceiros. Um consultório para Campinas inteira é muito pouco. A gente não consegue. E, além do que, nós temos um grande problema que nós funcionamos a equipe, mas todo o equipamento dentro de uma única Kombi, né? Hoje a gente está aí com uma necessidade extrema de um trailer para que a gente possa aumentar a nossa resolutividade na rua, mas isso ainda não existe. Então, isso limita também a nossa atuação. A gente frequentemente utiliza equipamentos da rede, como centro de saúde, centro de referência, policlínicas, que nos apoiam quando precisamos de um lugar mais reservado, mas a gente tem a certeza que, se esse equipamento existir, muitas consultas poderão ser executadas dentro deles, e muitos se recusam a se deslocar. Tá? Outros equipamentos, não só da saúde mental, como da atenção básica, nos solicitam ajuda por não conseguir acessar essas pessoas, pois essas pessoas estão, muitas vezes, em Mocós, em lugares de difícil acesso, e nós, principalmente com a ação inicial dos redutores, conseguimos entrar nesses locais, fazer o vínculo e executar nosso trabalho lá dentro. Temos grandes parcerias com vigilância sanitária, enfim, e isso tem dado bastante resultado. Então, a gente tem como ponto fixo semanal o Lago do Pará, por favor, o Lago do Pará, o Mercado Municipal, o Terminal Central, o Centro Pop, que é o equipamento da assistência, o SAMIM, que é o albergue também da assistência, e o SOS Rua. O SOS Rua é o nosso grande parceiro, eles também fazem abordagem em rua pela assistência, e agora estamos priorizando, uma vez por semana, o atendimento em conjunto para que a gente diminua as demandas que eles nos trazem. Aí está um exemplo de um Mocó, em onde a gente trabalha constantemente. Essa é a nossa realidade, a gente não pode esconder isso. E o quão difícil é essas pessoas saírem desses locais
e irem até algum centro de saúde ou aquilo que ele necessitar. Agora, a Raquel vai passar para as principais demandas. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao trabalho do consultório na rua, nós temos demandas das mais diversas. Uma das nossas maiores prioridades hoje são as gestantes. As nossas gestantes fazem uso de álcool e outras drogas. Nós estamos com uma gestante, essa que a Alcione comentou, que nós saímos da Unicamp ontem às 9h30, que faz um uso abusivo de crack. Ela fuma 50, 60 pedras por dia e é uma gestante que não pode ficar em situação de rua. Então, a gente precisa muito do trabalho em rede com os outros parceiros para conseguir prestar a assistência adequada para essa gestante. Nós temos também muitos pacientes com diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. A gente faz o diagnóstico e já trata esses pacientes. Temos muitos pacientes com diagnóstico de tuberculose. Muitas vezes o centro de saúde escuta falar que tem um usuário, ou a gente vai para o território e eles falam que estão com tosse há muito tempo, às vezes já estão com escarro com sangue, e muitas vezes a gente precisa reiniciar o tratamento. É um paciente que já estava em tratamento, abandonou o tratamento, e aí, quando nós abordamos ele, nós descobrimos que já tinha começado e precisamos recomeçar o tratamento. Algumas vezes nós conseguimos internação para esses pacientes, nós temos parceria em Campos do Jordão com uma clínica, nós temos muitos usuários que ficaram 6 meses internados em Campos do Jordão e voltaram curados da tuberculose. Nós temos também muitos pacientes com doenças crônicas, pacientes com hipertensão, com diabetes, insuficiência hepática, com asma, doença pulmonar obstrutiva crônica. E esses pacientes eles não têm acompanhamento em nenhum serviço de saúde. Então, quando nós abordamos, nós conseguimos fazer os exames, fazer o exame físico, e iniciar o tratamento e dar continuidade desse tratamento. Nós temos também cuidado dos pacientes com vítimas de violência. Nós recebemos muitos pacientes vítimas de violência. Aí nós fazemos a assistência médica, os primeiros cuidados, e também a escuta pela psicóloga, pela TO, colocamos nos grupos, nas oficinas, para poder trabalhar num quadro multidisciplinar o atendimento à violência. E também os pacientes com sofrimento mental, que são os diversos, desde a depressão, estresse pós-traumático, psicoses. Essa é mais ou menos a nossa maior demanda, mas o que tiver para nós, o usuário, a demanda do usuário na rua, a gente atende. Continuando aqui, a gente trabalha, então, muito com os redutores de danos. Na maioria dos lugares, são eles que chegam antes da equipe médica para fazer essa primeira conversa com o usuário, e eles trazem a demanda, e nós pedimos permissão para ir até o local onde está esse usuário para poder fazer o atendimento médico. Realizamos muitas coletas de exame nos nossos pontos fixos, que são o Largo do Pará e o Mercado Municipal. Algumas vezes a gente consegue realizar coleta de exames em outros campos, como, por exemplo, na linha do trem, no Eudóxia. Nós fazemos também muito atendimento a agravos agudos de saúde, paciente que chega desidratado, que às vezes está ferido, nós precisamos realizar uma sutura, atendimento de feridas, pacientes com hipoglicemia, muitas vezes a gente atende isso no primeira abordagem na rua. Também temos o trabalho com a rede da assistência social e a rede de Campinas, centros de saúde, os CAPs, hospitais, pronto atendimento. E fazemos a educação em saúde, tanto com os usuários de álcool e outras drogas, como as pacientes profissionais do sexo. Esse é um dos nossos usuários. Todas as fotos que nós estamos exibindo, nós recebemos autorização deles para poder apresentar. Então, geralmente, a gente pega o usuário com lesões agudas e, aí, no tratamento, no acompanhamento, em uma semana, a gente consegue evoluções boas como essas que vocês podem ver. Essa é uma usuária que nós acompanhamos. Ela ficou muito mal, teve uma intoxicação aguda, precisou ser internada, ficou alguns dias hospitalizada, teve a desintoxicação, aí ela pediu para se cuidar, falou que queria sair da situação de rua.
conseguimos uma vaga para ela por internação, e aí é ela, depois que ela saiu da internação, com a nossa técnica de enfermagem. E aí, um pouquinho da nossa rede de atendimento, tem muitos centros de saúde aí, porque, como a Alcione falou, nós não temos um setting fixo para atender. Se nós tivéssemos um trailer, lá nós poderíamos realizar todos os tipos de atendimento, consulta médica, atendimento ginecológico, sutura, curativo. Como nós não temos isso, nem todos os procedimentos nós conseguimos fazer na rua. Então, para realizar uma sutura, um exame ginecológico, um exame mais detalhado, nós contamos com muitos centros de saúde, às vezes fazer busca ativa de paciente, nós também vamos junto com a equipe dos centros de saúde, e os diversos pronto-atendimentos do município, o PA Centro, principalmente, nós levamos muitos pacientes para serem tratados, às vezes uma hidratação ou um raio-x no pronto-atendimento, e os outros serviços, os CAPs, maternidade, o CAISM, o Cândido Ferreira, e multissetoriais, aí nós temos as casas da assistência social, a Casa Verde, a Casa Antônio, a Santa Clara, que são residências para onde nossos pacientes, quando saem da situação de rua, eles ficam morando. Esse é um exemplo de um paciente que a gente cuidou no centro de saúde, que tinha uma úlcera na perna que estava bem feia, e aí nós não dava para fazer esse atendimento na rua, então toda vez ele vinha nos procurar, nós levávamos eles ao centro de saúde, limpávamos a ferida e aí colocamos a placa de coloide para melhorar o tratamento. É um tratamento de úlcera, é demorado, demora meses, então toda semana ele vem no atendimento conosco e nós fazemos a mesma coisa, a higiene, e depois coloca a placa até que a úlcera feche. Essa é uma das nossas gestantes. Como vocês viram no começo, as gestantes hoje são a nossa maior demanda, e nós tivemos muitas gestantes que hoje já têm o bebê com elas. Essa gestante estava em situação de rua, ela era usuária de crack, de cocaína, o bebê nasceu prematuro, então isso é quando ela estava no CAISM com ele ainda recebendo fototerapia. Essa gestante, durante a gestação, nos procurou e falou que queria se tratar, que ela queria ficar com o bebê. Então, nós conseguimos inseri-la numa casa para gestantes. O companheiro dela também foi colocado numa casa de passagem. E os dois entraram no CAPS para fazer o tratamento para o uso das substâncias psicoativas. Só um minutinho, Raquel. Fala o que é uma casa de passagem, porque eu acho que as pessoas, às vezes, não vão saber o que é. Se você puder colocar isso só para... Tá, a casa de passagem é o equipamento da assistência que ela visa ofertar, né, para o usuário um tempo para que ele consiga ser reinserido na sociedade, seja no mercado de trabalho, ou seja, refazer os laços familiares. E, no caso dela, ela precisava se cuidar no finalzinho da gestação, né? Ela ficou no CAPS, no caso dela, Raquel, acho que ficou no CAPS, né? E o marido na casa de passagem. Depois ele foi para a unidade de acolhimento transitório. Pode passar. Aí ela no CAISM, no dia da alta do bebê, nós conseguimos fazer o contato com a família dela era de Louveira, e no início, logo que ela saiu do CAISM, ela voltou para a casa dos pais e o companheiro ficou na unidade de acolhimento transitório até alguns meses. Eles já estão morando juntos, os dois, hoje, na própria casa, com o bebê. Aí é a alta dela com os pais que foram buscá-la no CAISM e a nossa equipe do consultório na rua. Essa é uma nossa outra usuária. Ela ficou na casa, no abrigo Santa Clara, que é um abrigo para gestantes e mães com bebês. O companheiro dela também está numa outra casa de passagem. E aí foi quando o bebê nasceu no CAISM. E acho importante ressaltar, nesse caso, que ela já tinha perdido a guarda dos outros filhos, né? E ela tinha um desejo muito grande de conseguir ficar com esse nenê. E essa casa conseguiu ofertar um espaço protegido para que ela conseguisse refazer o que é ser mãe, né?
Ela na casa com o bebê hoje está com 4 meses, está muito bem, e ela manteve o tratamento dela, continua se cuidando, o companheiro também está se cuidando. Essa é uma outra usuária que nós começamos a acompanhar no ano passado. Ela estava, na época, com 4, 5 meses de gestação, e depois ela foi embora de Campinas e nós perdemos o contato com ela. Mas ela sabia onde era a sede do consultório na rua e ela tinha o nosso telefone. No início desse ano, ela reapareceu lá no CAPS Reviver, que é onde fica a sede do consultório na rua, falando que ela tinha ganho o bebê e trouxe o bebê para nos mostrar, e eles estavam de novo em situação de rua. Esse bebê, ele tinha 4 meses e pesava 4 quilos. E nós pegamos ele no CAPS. Ela tinha leite, mas muito pouco, por causa da situação de rua, então nós conseguimos uma vaga para ela na casa de passagem, na casa para mulheres e bebês. E aí lá nós iniciamos um tratamento para ela, para o bebê. E a outra foto que vocês estão vendo é do mesmo bebê 7 dias depois. Ele engordou 750 gramas em uma semana, só com um tratamento intensivo para ela e para o bebê com leite, complementando o leite materno. Essa é a nossa outra médica, ela faz o que nós chamamos de ultrassom natural, então ela sente a posição do bebê e desenha para a mãe o bebê. Ela está fazendo o desenho numa das nossas gestantes na Casa Santa Clara. Essa é outra gestante que já ganhou o seu bebê. Ela também demorou a confiar na gente, porque ela já tinha perdido a guarda de muitos bebês. Essas gestantes, elas têm muita dificuldade de acesso aos serviços de saúde, porque tem um preconceito muito grande de ser gestante e ser usuária de substância psicoativa, de crack, de maconha, de cocaína, álcool. Então, elas não vão para o centro de saúde, ou, às vezes, elas até vão, mas, pelo preconceito que elas sofrem, elas acabam abandonando o pré-natal. E essa gestante é um exemplo bem claro que ela tinha muito medo de qualquer equipamento da saúde, porque ela achava que ela ia ser julgada ou que nós iríamos avisar o conselho tutelar para tomar o bebê dela. E, depois de algumas abordagens, ela criou um vínculo conosco e aceitou. Ela pediu, falou, não, eu quero me tratar, eu quero cuidar deste bebê. O companheiro dela também está em tratamento. E aí, agora, os dois, ela está na Casa Santa Clara, que é essa casa para mulheres gestantes, o companheiro também está em acompanhamento no CAPS e está na casa de passagem. Esse foi o ultrassom natural dela. Essa foto foi ontem, né, quando estávamos levando uma outra gestante e encontramos com ela marcando uma consulta no CAISM com o marido, com o filho e com a sogra. Aí a gente mostra a total adesão ao cuidado. É isso, Pedro, obrigado. Aí estão nossos contatos, né, estamos disponíveis para o que vocês precisarem. Obrigada. Bem, Alcione, eu quero agradecer a vocês por terem se disposto a vir aqui fazer essa apresentação, porque eu acho que boa parte das pessoas de Campinas desconhece que existe o consultório na rua e, quando muito, vê os seus de amarelinho passando de um lado para o outro e tal, chama atenção, mas não sabem exatamente o tipo de trabalho que vocês realizam, né? Eu queria perguntar, e até que vocês falassem um pouquinho assim, existe uma estimativa de quantas pessoas em situação de rua a gente tem num dado momento em Campinas? É evidente que é uma população que ela é flutuante, né? Mas eu queria saber um pouco disso e entender, com base no que é a política nacional, qual que seria, você falou que caberia 4 equipes, quantos usuários, em média, por equipe se espera no consultório na rua, se isso existe, ou pelo menos, se vocês entendem que a demanda que hoje se apresenta para vocês, ela é além da capacidade do serviço. Isso é algo que a gente queria discutir aqui para a gente entender um pouquinho.
Tá, existe um levantamento, sim, da Secretaria de Assistência. Eu acho que é importante a gente dizer como essa população é muito itinerante, né, que 60% das pessoas em situação de rua estão na região leste de Campinas, né, e por isso, sim, que o consultório tem a sua sede no Distrito Leste. Em 2014, a contagem existente era de 600 pessoas em situação de rua, e hoje aproximadamente 900 mil pessoas. Como é feita esse censo? É pela assistência, onde eles saem todos os equipamentos ao mesmo tempo e fazem essa contagem. A gente sabe que o acesso a mocós são muito difíceis, então a gente prefere levar em consideração a porcentagem em relação a cada região. Quanto ao número de consultórios na rua, a gente tem a certeza absoluta que Campinas deveria ter um por cada distrito. Essa é a necessidade. Até nas pré-conferências, eu já fiquei sabendo, das pré-conferências de saúde, que outras regiões, né, que outros distritos solicitaram um consultório na rua. Basta a gente tem como base o SOS Rua, onde tem uma equipe maior, onde ele tem duplas por regiões, por distritos, né? E isso consegue abarcar o maior número de pessoas. Tá. E aí eu queria que vocês falassem também um pouquinho dessa relação com os usuários de substâncias, né? A gente tem um debate aqui na cidade que é muito, no Brasil, na verdade, que é muito duro e difícil, que é o debate da internação compulsória. E a gente sabe que o consultório na rua é um equipamento que trabalha com o conceito de redução de danos. Se vocês pudessem falar um pouquinho para a gente sobre o que é esse conceito, um pouco dessa relação para vocês que estão diretamente hoje trabalhando com os usuários de substâncias, falar um pouco dessa experiência, usuários abusivos de substâncias, falar um pouco dessa experiência, quais que são os problemas mais frequentes que vocês encontram do ponto de vista de abuso, para que a gente possa ter uma noção com base em quem está no serviço no dia a dia. Com relação ao último ponto que você trouxe, né, o que é o uso abusivo, como é que a gente lida com isso, na verdade, cada usuário ele tem essa noção do que é o uso abusivo, porque muitas vezes eles vêm nos procurar e eles pedem ajuda nesse sentido. Eu estou em uso de crack, por exemplo, há 5 dias direto, eu não estou comendo, eu não estou dormindo direito, então me ajudem porque eu quero desintoxicar, eu quero parar com isso. E quando a gente fala da redução de danos, eu sempre comparo que a gente fala muito das substâncias psicoativas, né? Mas é uma doença como um diabetes, por exemplo, né? E você falar para um paciente que é diabético, olha, para de comer doce, tira tudo que tem massa da sua vida, é muito difícil. Então, um paciente que vem num uso de substância, né? Seja ela a maconha, o crack, o próprio cigarro, é muito difícil você parar da noite para o dia. Então, quando a gente trabalha com redução de danos, é nessa lógica de que assim, você não vai parar 100%, mas você vai usar de um jeito que vai te fazer menos mal à saúde. Por exemplo, o crack, eles fumavam naquelas latas de tinta que soltava solvente, tóxico. Então, assim, já fazia muito mais mal, já faz mal pelo fumar o crack. E aquele solvente, aquelas coisas todas que soltam na hora que ele está fumando, aquilo é muito mais tóxico para o pulmão. Então, não vai fumar na latinha, vai fazer um cachimbo, não compartilhe o seu cachimbo, porque aí pode fazer uma lesão no lábio, e isso pode sangrar e pode contaminar. Fica mais fácil de se expor a outras doenças. E também, né, quando no nosso kit de redução de danos, tem, inclusive, preservativos, tem outras coisas para a gente estimular o cuidado dessas pessoas, né, porque elas fazem uso de substâncias psicoativas, mas elas não precisam perder o autocuidado. O que eu acho importante a gente enfatizar, que a meta do consultório na rua não é o álcool, crack, a cocaína, a maconha. São as pessoas que estão atrás do cachimbo, que estão atrás do canudo, né? A droga é uma consequência na vida delas, não é um fator principal. Então, a gente cuida da pessoa e da história dessa pessoa. A partir do momento que a gente tem esse acesso, a droga é só mais um problema na vida dela.
né? São inúmeras as histórias, acho que todo mundo deveria passar um dia na rua para entender o porquê, né? Gosto muito de uma história onde a gente começou a conversar com uma adolescente e ela era violentada diariamente dentro da casa dela, né? E aí ela foi para a rua. Ela foi muito corajosa de ir para a rua, porque ela estava sendo muito mais violentada dentro da sua própria casa, né? Então, a rua, não estou dizendo com isso que a rua é boa, né? Mas tem um porquê da pessoa estar ali, né? E me lembro, logo no primeiro mês do consultório, sai uma reportagem dizendo que o consultório colocou o crack de lado, porque a gente não tinha os dados do crack. Aí, no começo, eu fiquei bastante magoada, e depois fiquei muito feliz, porque realmente a gente colocou o crack de lado e a gente atende pessoas, né, e não substâncias. Eu acho que é isso, né? A redução de danos é muito mais... As pessoas falam, vocês incentivam o uso quando vocês distribuem insumos. Primeiro, que a gente não distribui insumos, a gente oferta o insumo, a gente oferta cuidado, né? E o cuidado pode ser uma seringa descartável, mas também pode ser um copo d'água. Ofertar um copo d'água, ofertar uma barra de cereal para quem está com hipoglicemia, ofertar um simples abraço é uma redução de danos. A gente não prega abstinência, a gente não tem como diretriz a abstinência, mas a abstinência também pode ser uma oferta. Tudo depende do desejo da pessoa que está ali, né? E o principal, eu acho, meio que o consultório atua é através do vínculo, é através do afeto. Essas pessoas são invisíveis. Muitas vezes as pessoas tropeçam nelas nas ruas porque não as querem enxergar, né? E a única coisa que a gente faz, e o que a gente faz de muito bem feito, é ofertar carinho, ofertar atenção, ofertar uma escuta. E, a partir daí, o vínculo é criado e a adesão ao cuidado é feita. Bem, então acho que a gente já está caminhando mais ou menos para o encerramento, né? O pessoal fez acho que tem outros membros do consultório aqui que, se quiserem fazer alguma colocação, eu posso convidá-los aqui para a mesa. Vocês querem trazer alguma coisa da experiência de vocês? Não? Tá, essa é a equipe tem quantos membros? São 16, e acho que é importante dizer que o principal membro dessa equipe é o motorista, porque ele não só dirige a Kombi onde ele nos leva, mas ele também cuida da equipe. Sem ele, o consultório não existe. Sem a Kombi, o consultório não existe, né? E nós temos 2 motoristas, o Imperador e o Flávio, que são pessoas fundamentais no nosso trabalho e estão aqui presentes. Bem, eu quero, então, caminhar para que a gente vá encerrando. Eu quero agradecer. A primeira parte ela é um momento um pouco breve mesmo, mas ele é um momento em que a gente expõe para as pessoas de Campinas. A dona Cida, eu tinha até chamado ela para vir aqui na semana passada, né? Infelizmente, como a gente teve uma outra situação ali na Comissão de Educação, acabou que teve um certo prejuízo aí para uma maior audiência aqui para a nossa atividade hoje. Mas o nosso objetivo é dar visibilidade a essa experiência que, para mim, é uma experiência, hoje, em Campinas, uma experiência, vamos dizer, de vanguarda, na medida em que a gente tem visto um retrocesso em diversos setores, em diversas áreas das políticas públicas no município, do ponto de vista do que é o cuidado dos sujeitos, o que é a perspectiva da organização de uma rede que permita que seja efetivamente feito o cuidado dos sujeitos, né? As estruturas defasadas, sobrecarregadas, subdimensionadas, todas têm propiciado um esvaziamento dessa potência na atenção primária, na atenção básica, na saúde mental. Então, o consultório tem sido esse espaço. E quando a gente soube dessa história, por exemplo, das gestantes que estavam assumindo um outro papel, né? E, a partir da intervenção do consultório na rua, a gente achou que realmente talvez o consultório tivesse já chegado num ponto de maturidade, de acúmulo de experiências que valesse a pena a gente trazer aqui e criar esse documento público aqui para Campinas, que depois vai ser divulgado, a gente vai poder rodar nas redes sociais e tudo mais. Então, quero só dizer que hoje a gente tem um requerimento de aplauso ao consultório, que espero que seja aprovado aqui na Câmara hoje à noite, e a gente, dessa forma, acho que também reconhece esse trabalho e toda essa equipe. Quero agradecer a disponibilidade de vocês por estarem presentes aqui, né? A Alcione, a Raquel, todo mundo que veio aqui, e então encerrar essa primeira parte e preparar para a sessão ordinária que já vai começar. Muito obrigado.
Em instantes com a coordenadora do programa Consultório na Rua aqui em Campinas e também com o vereador Pedro Tourinho, que através do mandato dele promoveu o segundo encontro sobre a Mostra SUS aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Vamos falar então com a Alcione e com o vereador Pedro Tourinho. Alcione, olá, tudo bem? Alcione, primeiramente, assim, para as pessoas entenderem o que é o programa Consultório na Rua, de que forma vocês formaram? Foi através de voluntariado? Hoje vocês dependem somente de parcerias? Como funciona? O consultório na rua é o equipamento do SUS, ele é um equipamento da Secretaria de Saúde dentro do convênio Cândido Ferreira. E como que está hoje? Quais são as principais dificuldades, além, claro, do trailer que vocês necessitam para otimizar o trabalho de vocês? Eu acho que Campinas necessita de mais consultórios na rua, né? O nosso equipamento hoje, com a nossa experiência, que foi importante para a gente conseguir mapear os territórios e nossas necessidades. E hoje, então, eu acredito que a maior demanda são mais consultórios na rua e o trailer como estrutura física. Muito obrigada, Alcione, parabéns. E eu converso agora com o vereador Pedro Tourinho, idealizador da reunião de hoje. Olá, vereador. Vereador, essa já é a segunda reunião referente à Mostra SUS. O senhor pretende realizar outras reuniões para divulgar o trabalho do SUS, que hoje ainda tem muito preconceito, como o senhor mesmo destacou na mesa? Bem, com certeza, Pamela, o SUS, ele é, sem dúvida nenhuma, a maior política social do país, o maior sistema de saúde do planeta. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes optou pela decisão corajosa que o povo brasileiro fez em 1988 de garantir a saúde como um direito social. Países grandes, feitos os Estados Unidos, feita a própria China, feita a Indonésia, que são maiores que o Brasil, não tem sistemas públicos de saúde. Eu não sei se as pessoas sabem disso. Lá tem muita gente que efetivamente não tem para onde ir quando adoece. A gente pode até achar que o SUS tem muitos problemas e ficar insatisfeito quando a gente vai, mas de 88 para cá a gente tem caminhado para uma lógica em que nenhuma pessoa do Brasil diz não existe lugar para eu ir porque lugar nenhum vai me aceitar. Isso já não existe mais. O que existe são lugares que estão sucateados, lugares que têm dificuldades para atendimento. Ainda assim, o SUS, com todas essas dificuldades, ele faz verdadeiros milagres com o dinheiro que tem. Faz coisas feitas essas que a gente viu aqui, né? Não sei se o munícipe que está nos assistindo sabia que a gente tem aqui em Campinas um serviço especializado em cuidado das pessoas em situação de rua e que tem tido um sucesso imenso realmente na promoção da saúde dessas pessoas. Isso é uma conquista que não tem precedente, né? E isso é só mais uma das várias conquistas. Então, a gente pretende mostrar no dia a dia essas conquistas que são construídas com muito suor por trabalhadores da saúde pública, por usuários que estão lá no dia a dia dos serviços e cobrando, exigindo, dialogando, e por gestores responsáveis que às vezes, né, em alguns contextos nem sempre a gente tem gestores responsáveis e compromissados, mas gestores muitas vezes competentes, responsáveis, que com o pouco que a gente tem de dinheiro para fazer saúde acabam fazendo uma bela obra. Esse programa Consultório na Rua surgiu na Bahia, né, vereador, em 99. O senhor chegou a vivenciar esse programa lá na Bahia quando o senhor foi médico lá? Não. Eu conheci as primeiras experiências que eu conheci de atendimento à população em situação de rua foram em Belo Horizonte, em 2006, mas realmente o que eu tive de contato para valer foi aqui, com a experiência desses vários profissionais, né? Hoje o Felipe Reck, Bruno Mariani, são todos, a Thaís Machado, a Raquel, que são pessoas que eu conheço o trabalho de muitos anos e vejo que, de certa forma, essa experiência tem drenado alguns dos melhores profissionais da nossa rede para lá, porque lá eles se realizam fazendo um trabalho de muito significado. E de que forma a Câmara Municipal pode otimizar o trabalho do consultório na rua? Bem, eu acho que a primeira coisa, foi colocado pela Alcione, talvez Campinas precisasse de mais consultórios. A gente sabe que quando a gente tem um quantitativo adequado de profissionais, de oferta de serviços, o serviço como um todo fica melhor. Então, talvez esse seja o primeiro passo, a gente fazer a discussão junto ao Poder Público Municipal da ampliação dos serviços. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço, Pamela, e uma boa sessão. Portanto, você fica agora com a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas para votação de projetos, requerimentos e outros assuntos a serem discutidos relevantes para a cidade de Campinas. TV Câmara Campinas.